Como é que uma promessa, sussurrada debaixo de um céu estrelado milhares de anos atrás, se conecta com um milagre que alimenta uma multidão inteira? Pois é, hoje, no oitavo dia do nosso plano de leitura, a gente vai seguir esse fio de ouro que liga Gênesis, Salmos e Lucas. E vamos descobrir uma história incrível sobre promessa, propósito e um poder que simplesmente transforma a realidade. A nossa jornada começa com essa imagem aqui, que é espetacular. Deus chama Abrão para fora e o convida a encarar o impossível, contar as estrelas. Isso é muito mais do que uma ordem, né? É um convite para enxergar além do que os olhos podem ver. E a promessa que vem logo depois dessa visão é a base de tudo que a gente vai explorar hoje. E sabe o que deixa tudo isso ainda mais dramático? O momento em que essa promessa é feita. Abrão tinha acabado de desabafar com Deus, basicamente dizendo: Senhor, eu continuo sem filhos. A promessa não parecia só improvável, era uma contradição total. É exatamente aí, no terreno da impossibilidade humana, que a fidelidade de Deus se mostra com toda a força. E para garantir essa promessa, Deus não faz só um juramento simples, não, ele estabelece uma aliança. No mundo antigo, isso era o compromisso mais sério, mais profundo que existia. Não era um contrato de negócios, era um pacto selado com sangue, um vínculo que não podia ser quebrado e que definia o destino. O ritual que a gente lê aqui é, denso e bem misterioso. Abrão prepara tudo, mas aí ele cai num sono profundo. E aqui que está o ponto central, a virada de chave. Quem passa por entre as partes dos animais, assumindo o juramento, não é Abrão, é a própria presença de Deus, simbolizada ali pelo fogo e pela fumaça. É como se Deus estivesse dizendo, a responsabilidade de cumprir esta promessa é inteiramente minha. Então tá. Uma promessa de uma descendência incontável, garantida pelo próprio Deus, isso levanta uma questão inevitável. Para quê? Qual o propósito de uma família tão grande assim? A resposta não está nos números, mas na vocação. E para entender isso, a gente dá um salto para a poesia e adoração do Salmo 8. O salmista olha para o mesmo céu que Abrão olhou e se sente pequeno, claro. Mas em vez de duvidar, ele fica maravilhado. A resposta para a pergunta dele é uma das declarações mais cheias de dignidade sobre a humanidade que existem. Nós fomos criados com um status incrível, coroados de glória e honra pelo próprio Criador. Então, aqui a gente entende o propósito da descendência prometida e, claro, de toda a humanidade. Não é só existir, mas refletir a glória de Deus. A gente recebeu a tarefa de cuidar da criação e, fazendo isso, tornar o nome do Criador admirável em todo lugar. Essa é a nossa mais alta vocação. Ok, mas como é que essa promessa de descendência e propósito glorioso se torna algo real, palpável? Bom, aí a gente chega em Lucas, capítulo 9, e é onde a teoria encontra a prática de verdade. Vemos o poder do reino de Deus agindo em Jesus, transformando aquela promessa antiga em realidade, aqui e agora. O que a gente vê aqui é um verdadeiro choque de realidades. De um lado, tem a lógica da escassez dos discípulos, que olham, veem um problema e dizem para dispensar todo mundo. Do outro, a lógica da abundância de Jesus, que olha e vê uma oportunidade e ordena, deem de comer a eles. A matemática humana é totalmente confrontada pela generosidade divina. E o resultado final é impressionante. Não só a multidão foi alimentada, como sobraram 12 cestos. E esse número 12 não é por acaso, viu? Ele aponta para a restauração completa do povo de Deus, as 12 tribos de Israel. A mensagem é muito clara. O Deus da aliança não dá só o suficiente. Ele provê com uma abundância que transborda. E logo depois de mostrar todo esse poder, Jesus muda completamente o foco. A questão não é só o que ele faz, mas sim quem ele é. Ele leva seus discípulos para o momento mais íntimo e faz a pergunta que vai definir tudo. Depois de ouvir o que o povo andava dizendo, Jesus vira para eles e pergunta: Tá, e para vocês? Quem eu sou? A resposta de Pedro: Nossa, é o coração do Evangelho, o Cristo de Deus, o Messias esperado, o cumprimento de todas as promessas, aquele em quem a aliança da glória se torna uma pessoa. Declarar que Jesus é o Cristo, isso muda tudo. Não é só uma afirmação teológica, sabe? É um convite que vira a vida da gente de cabeça para baixo. Porque seguir o Cristo de Deus significa abraçar o caminho dele, um caminho que se revela radical e totalmente inesperado. E é aqui que vem o grande paradoxo. Bem no auge da revelação da glória de Jesus como Messias, ele introduz o instrumento de execução mais humilhante que existia, a cruz. O chamado para segui-lo não é um caminho de poder aqui na terra, mas de entrega diária, de negação do próprio eu.
Essa é a lógica do reino, que é totalmente invertida, né? O esforço para proteger a própria vida a qualquer custo, para construir seguranças e se preservar, no fim leva à perda. Por outro lado, entregar a vida por causa de Jesus e do seu propósito é o único jeito de fato, encontrá-la de verdade. Então vamos juntar as peças de hoje. O que a gente viu foi uma narrativa completa. Começa com a promessa a Abrão de uma descendência gloriosa. Depois, o propósito dessa descendência, que é refletir a glória de Deus. Aí vem o poder dessa promessa, manifestado em Jesus. E, por fim, o caminho para participar dessa glória, a jornada da cruz. Olha, se essa nossa conversa sobre as leituras de hoje ajudou a clarear as coisas, considere curtir e seguir o Pneuma BR para não perder nenhum passo desta jornada pelo plano de leitura. O apoio de quem acompanha a gente é o que nos move a continuar criando este conteúdo. E a gente termina com uma pergunta que fica ecoando, na nossa vida. A Bíblia nos apresenta essa tensão, um destino de glória e um caminho de sacrifício. Se a promessa é a coroa e o caminho é a cruz, como é que a gente responde a isso hoje, nas nossas decisões e nas nossas prioridades?